Há uma ferida que você carrega, talvez silenciosa, talvez negada, mas ela está aí. Ela moldou quem você é, muito mais do que todas as vezes em que foi amado, acolhido ou reconhecido. A dor, essa mestra silenciosa, deixou marcas mais profundas do que o próprio amor. E talvez você nunca tenha percebido, ou talvez tenha tentado esquecer. Como quem fecha a porta de um quarto escuro e segue vivendo na sala iluminada. Mas, no fundo, você sabe, não é o amor que te esculpiu com mais força, foi a dor. E é estranho, não é? Passamos a vida tentando fugir do sofrimento, anestesiamos, negamos, evitamos, como se o sofrimento fosse um erro, um desvio, algo que não deveria existir. Mas, e se eu te dissesse que é justamente ele que mais esculpe a sua identidade? Que o amor, muitas vezes, conforta, mas é a dor quem transforma. Esse é o paradoxo que poucos querem olhar, e que quase ninguém quer aceitar. Passamos a vida inteira tentando evitar a dor, quando, na verdade, é ela quem mais amplia a nossa consciência. Dostoiévski escreveu: a dor é o único meio de consciência. E, quando leio isso, penso em quantas vezes, na sua vida, foi o sofrimento que te obrigou a parar, refletir, olhar para dentro, perceber algo que, de outra forma, você não teria visto. A dor nos empurra, sem pedir licença, para um estado de expansão que o conforto do amor raramente nos proporciona. Ela abre rachaduras na alma, e é justamente por essas rachaduras que a luz entra, que a consciência se expande, que o espírito amadurece. Carl Jung, talvez o maior estudioso da alma humana, dizia que o inconsciente encontra, na dor, uma ferramenta poderosa. Quando a mente consciente insiste em negar, esconder ou ignorar aspectos de si mesma, o inconsciente ativa a dor como recurso. Não para punir, não para ferir, mas para revelar. A dor nos obriga a encarar aquilo que o ego preferia manter escondido. Nesse movimento, nos conduz ao processo mais profundo e mais necessário da nossa existência: a individuação, o caminho de nos tornarmos quem realmente somos. Então, eu te convido agora a respirar, devagar, e sentir essa pergunta: será que o amor ensina? Ou será que ele apenas conforta? Será que é a dor quem, de fato, nos transforma? Este é o convite que te faço neste vídeo. Olhar para a dor, não como inimiga, mas como aquela que, silenciosamente, moldou quem você é, e que, talvez, ainda tenha muito a te ensinar, se você tiver coragem de escutá-la. Quando a dor te ensina mais que o amor, um instinto de fuga, como negamos a dor e bloqueamos nossa expansão. Existe, em cada um de nós, um impulso silencioso, quase automático, de fugir da dor. É um reflexo antigo, ancestral, como se, ao evitar o sofrimento, estivéssemos preservando a vida. Anestesiamos, negamos, escondemos, criamos máscaras, distrações, mecanismos, tudo para não sentir aquilo que arde, que fere, que incomoda. Só que, ao fazer isso, não percebemos. Essa fuga nos prende. Essa tentativa de proteção nos limita. A dor que evitamos se transforma em tensão acumulada, como um rio represado, contido à força, até que, um dia, transborda, violenta, descontrolada. Essa resistência cria um bloqueio vibracional, uma frequência psíquica densa, marcada pela rigidez, pelo medo, pela recusa em fluir com o que a vida oferece. Queremos amor, queremos paz, mas fechamos as portas justamente para o que pode nos conduzir até lá: o enfrentamento consciente da dor. Enquanto resistimos, a energia vital não circula, fica estagnada. Pouco a pouco, nos sentimos exaustos, ansiosos, vazios. A vida perde o brilho, e não entendemos por quê. Mas a neurociência espiritual hoje confirma o que, intuitivamente, já sabíamos. A dor, quando acolhida com presença, reorganiza nossas redes neurais, cria novos caminhos, amplia a nossa resiliência. A dor dispara o sistema límbico. Sim, ativa emoções intensas. Mas, se não fugimos dela, se a atravessamos com consciência, ela se transforma. Ela nos fortalece. Ela abre, dentro de nós, um espaço onde antes só havia medo. A ilusão de que o amor nos protegeria de toda dor. Essa crença tão infantil precisa ser desfeita. Porque o amor,
por mais precioso que seja, não elimina o sofrimento. Na vida adulta, aprendemos, muitas vezes tarde demais, que o amor não nos salva, pelo menos, não sozinho. A dor também cura, também ensina, também liberta. Negá-la é negar a nossa própria expansão. E a metáfora é inevitável. Imagine o rio, represado, acumulando tensão, até que, um dia, rompe as barreiras e arrasta tudo em seu caminho. Assim somos nós, quando negamos o sofrimento, até que ele irrompe, de maneira descontrolada, violenta, inesperada. A dor como reveladora. O que ela mostra que o amor esconde. O amor, muitas vezes, nos conforta, mas também nos acomoda. No calor do afeto, na suavidade do acolhimento, muitos aspectos da nossa alma permanecem adormecidos, ocultos, esquecidos. A dor, ao contrário, é como um raio, corta o céu, rompe o silêncio e ilumina, de forma crua e inegociável, aquilo que não queríamos ver. A dor revela as zonas adormecidas da alma, mostra nossas vulnerabilidades, nossas crenças limitantes, nossos padrões inconscientes. Muitas vezes, os traumas que carregamos de gerações passadas, memórias que não são só nossas, mas que vivem em nós, silenciosas, até que a dor as convoca à superfície. Na visão profunda de Jung, a dor é um ativador da sombra. Ela mobiliza conteúdos reprimidos, aqueles aspectos que escondemos por vergonha, por medo, ou simplesmente por não saber que existiam. E, quando a dor nos atinge, essas partes emergem, sem máscaras, sem defesas, sem filtros sociais. E é aí, exatamente aí, que podemos ver quem somos, com uma clareza brutal, mas libertadora. Há também o que podemos chamar de efeito quântico, esse colapso vibracional que a dor intensa provoca, como se, por um instante, todas as estruturas psíquicas que nos sustentavam ruíssem. Nesse colapso, um novo espaço se abrisse, uma brecha, uma possibilidade, para que uma nova identidade pudesse emergir. A dor é alquímica. Ela é o chumbo, denso, pesado, escuro, mas, ao mesmo tempo, é a matéria-prima da transmutação. Se tivermos a coragem de integrá-la, se aceitarmos olhar para ela, senti-la, atravessá-la, então, o chumbo se transforma em ouro, a dor se transforma em sabedoria. Não há outro caminho. A transformação verdadeira, aquela que muda a nossa essência, nasce sempre da dor que ousamos acolher. A transformação silenciosa, como a dor refina a consciência. A dor, quando atravessada com presença, quando não negada, não reprimida, se transforma em um processo iniciático. Não um castigo, mas um rito de passagem. A dor marca o fim de uma versão de quem você era, e o nascimento de quem você está destinado a ser. É silenciosa, muitas vezes solitária, mas profundamente transformadora. A neurociência hoje comprova: experiências dolorosas, quando metabolizadas, reconfiguram o cérebro, aumentam a nossa capacidade de empatia, de compaixão, de conexão com os outros. A dor nos humaniza. Ela desfaz as ilusões, quebra as couraças e nos torna mais abertos, mais sensíveis, mais verdadeiros. Viktor Frankl, que atravessou os horrores dos campos de concentração, dizia: quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. E é nesse ponto, quando não há mais como escapar, quando não há mais como fingir, que a dor revela sua dádiva. Ela nos obriga a mudar, não porque queremos, mas porque precisamos. E, ao mudar, encontramos um propósito, uma razão, um sentido, que transcende o próprio sofrimento. É nesse momento que a pergunta muda, deixa de ser: por que isso aconteceu comigo? E passa a ser: para que isso aconteceu em mim? Não é mais sobre culpa, destino, punição. É sobre sentido, sobre propósito, sobre expansão. E, então, podemos compreender a metáfora do fogo, o calor que queima, é o mesmo que forja. A dor não existe apenas para destruir, mas para modelar, para refinar, para transformar a essência. E, quando entendemos isso, quando sentimos isso, percebemos que a dor foi, o tempo todo, uma aliada disfarçada. Atravessar a dor é atravessar a si mesmo. Do outro lado,
há sempre uma versão mais consciente, mais forte, mais plena, de quem você é. O paradoxo da cura. A dor não some, ela se transforma. Muitos acreditam, esperançosos, que curar-se é eliminar a dor, apagá-la, fazer com que ela desapareça como se nunca tivesse existido. Mas não é assim. A dor que nos atravessa profundamente nunca desaparece por completo. Ela se transforma. De ferida aberta, inflamada, ela se transmuta em cicatriz, em marca, em memória, mas já não dói da mesma maneira. Ela passa a ser parte do nosso corpo, da nossa história, mas não mais um peso que paralisa. E é preciso dizer isso com clareza, com honestidade, com compaixão. Curar-se não significa nunca mais sentir tristeza, nunca mais sentir medo, nunca mais sentir perda. Não. Curar-se significa não ser mais escravo dessas emoções. Significa poder habitá-las, senti-las, mas não se afogar nelas. É quando a dor deixa de comandar e passa a ensinar. Na tradição espiritual, muitas vezes se fala da ferida sagrada, aquele lugar dentro de nós que dói, mas que, paradoxalmente, é também a fonte da nossa maior sabedoria, da nossa maior força, da nossa maior compaixão. Porque quem sofreu profundamente, quem atravessou a noite escura da alma, sabe o quanto é precioso um gesto de acolhimento, uma palavra de amor, um silêncio respeitoso diante do sofrimento alheio. Essa transmutação é um processo, não um evento. Não acontece de um dia para o outro, nem se dá apenas porque queremos. Ela acontece na medida em que nos permitimos sentir, compreender, integrar. E, pouco a pouco, a dor que antes parecia insuportável se torna suportável, depois se torna ensinamento, depois se torna legado. E, por fim, percebemos que não somos mais os mesmos. O amor que nasce depois, quando a dor ensina a amar de verdade, é depois da dor, depois de ter atravessado as perdas, as frustrações, as decepções, que aprendemos a amar de verdade. Antes, muitas vezes, amamos por carência, por necessidade, por medo da solidão. Amamos esperando algo em troca, amamos para nos completar, para preencher o vazio. Mas, depois da dor, algo muda. O amor, então, não é mais fuga, não é mais necessidade, é escolha, é presença, é consciência. Amamos sabendo que podemos perder, sabendo que podemos ser feridos, sabendo que a vida é impermanente. Mas, mesmo assim, escolhemos amar. Não porque precisamos, mas porque queremos. Esse amor, que nasce depois da dor, é mais maduro, mais livre, mais verdadeiro. Ele não se sustenta na ilusão de que o outro vai nos salvar, vai nos proteger de todo sofrimento, vai preencher todas as nossas lacunas. Não. Esse amor nasce do reconhecimento humilde de que somos inteiros, mesmo com as nossas cicatrizes, mesmo com as nossas fragilidades, mesmo com as nossas sombras. E, talvez, essa seja a grande dádiva da dor. Ensinar-nos a amar sem ilusões, sem idealizações, sem dependências. Ensinar-nos a amar a nós mesmos, primeiro, com todas as nossas imperfeições, para depois, amar o outro, não como alguém que completa, mas como alguém que compartilha, que caminha junto, que testemunha nossa trajetória. O amor que nasce depois da dor é um amor mais silencioso, mais profundo, menos ansioso. É um amor que acolhe, que respeita, que não tenta controlar, que sabe que a dor e o amor não são opostos, mas parte de um mesmo processo de amadurecimento espiritual. No fim, percebemos que a dor não veio para nos destruir, mas para nos revelar. Que o sofrimento não foi um castigo, mas um convite, um chamado silencioso, insistente, para que despertássemos, para que rompêssemos as defesas, para que nos tornássemos, enfim, quem sempre fomos, mas não ousávamos ser. O amor é precioso, é sagrado, mas é a dor, paradoxalmente, que muitas vezes nos conduz até ele, até o amor verdadeiro, até o amor maduro, até o amor consciente. E, quando olhamos para trás, quando revisitamos a nossa história, vemos que foram justamente os momentos de maior dor, de maior desamparo, de maior queda, que marcaram os pontos de virada, as travessias, os renascimentos. A dor ensina mais do que o amor, porque ela não nos poupa, não nos protege,
Ela nos obriga a crescer. E crescer dói, mas também liberta. Então, da próxima vez que a dor vier, não fuja, não se feche, não endureça. Respire, sinta, acolha. Porque, por trás da dor, sempre há uma revelação, uma possibilidade, um novo amor, uma nova vida, esperando para nascer.